Fala, meus queridos, tudo certo? Passando hoje para trazer mais um vídeo aqui no nosso canal falando sobre Uber principalmente aqui no litoral norte de Santa Catarina, região de Itajaí, Balneário Camboriú. E para quem não me conhece, eu sou o De Leon. Já te inscreve aí no canal, deixa o teu apoio, deixa um comentário dos próximos assuntos, qual tua dúvida, se você está começando ou se você já é motorista da Uber ou 99, motorista por aplicativos, né? Então deixa aí tua opinião, deixa teu like aí se tu gostou, se não gostou faz parte, também pode deixar o teu comentário, tua crítica aí. E é isso aí, pessoal. Hoje eu tô passando aqui para falar sobre uma coisa bem interessante, sobre as taxas de aceitação e de cancelamento. O que tu acha? Elas influenciam nas corridas, elas influenciam nas promoções ou não? Diz aí pra mim o que tu acha. Já vai deixando teu comentário aí, qual é a tua experiência com isso. E eu quero trazer sim principalmente para quem tá começando, né? Começando aí na Uber, começando na 99, na InDriver ou qualquer outro aplicativo aí. O que influencia essas taxas? Bem sinceramente, quando eu comecei, há quase 2 anos atrás, eu fui pesquisar no YouTube, né? Pegar algumas dicas, assim como tenho passado aqui algumas dicas, eu vim buscar no YouTube dicas para saber, né? Para não sair totalmente sem rumo, né? Para trabalhar nos aplicativos. Eu já sou motorista desde criança, que eu aprendi a dirigir com meu pai, então eu tenho experiência nessa área de motorista, mas sempre trabalhei com caminhão, com entregas e tal. Eu nunca tinha trabalhado com passageiros, né, com um carro. Então eu fui aprender, busquei no YouTube aí dicas para saber como que funciona melhor. E eu no começo eu vi que a maioria dos YouTubers aí, desses mais conhecidos, falavam que a taxa de aceitação não era importante, nem até era importante a taxa de cancelamento, porque a Uber podia bloquear a conta por mau uso da conta, mas que não importava. Taxa de aceitação, taxa de cancelamento, que aqueles níveis da Uber ali de né, platina, ouro, diamante, aquilo não importava muito. Tudo bem, e aí eu trabalhei nesse formato, escolhendo corridas, tinha que escolher corrida até R$2 o km, né? R$1 o minuto, não podia ser corrida ruim, aquela coisa toda. Tudo bem. E aí eu comecei a colocar isso na minha cabeça, né? De que realmente tinha que ser corridas boas. Se fosse menos de R$2 o km, a corrida era ruim. E comecei a trabalhar nesse formato. Até que chegou o ponto, aqui na região, que é uma região bem movimentada, de que eu estava saindo e ficando várias horas na rua e fazendo bem abaixo daquilo que eu gostaria. Até que chegava um momento que isso começava a cansar e eu ia embora. Então, em alguns dias, né, como hoje pode ver aqui em Itajaí, que chove muito. Por exemplo, hoje às 5 da tarde, aí, das 5 às 7, o movimento é excelente. Agora são 11 e pouquinho, eu estou começando hoje tarde, porque levando a minha esposa no trabalho. E o movimento aqui, às vezes ele é muito bom e às vezes ele é bom. Ele é bom. Aqui sempre é bom. É uma região muito movimentada, com uma densidade de população muito grande em pouco espaço. Então, com um turismo muito aquecido. Então aqui é um lugar, uma região muito boa de se trabalhar como motorista de aplicativo. Realmente é muito bom aqui. Mas tem que saber como fazer. E eu comecei a pensar sobre isso, sobre
se realmente a taxa de aceitação influenciava ou não, se aceitar a primeira corrida do dia ali mudava ou não mudava. E comecei a fazer alguns testes. Eu comecei a aceitar a maioria das corridas aqui na região. E eu vi que começou a ter uma diferença. Porque chegava no final do dia, às vezes, por mais que eu pegasse corridas que davam 1,30, 1,40, 1,50 km, ou às vezes o tempo não era tão bom, chegava no final do dia, eu olhava a minha quilometragem e olhava o valor que eu fiz, e estava batendo 2 até 2 e pouco, 2,50 o km. Que para a minha região aqui, a gente tem que saber as realidades, é muito bom. Aqui é muito bom de fazer Uber, mas não é como uma capital, né? Que onde o fluxo é muito maior, são milhões de pessoas em capitais, né? Aqui tem quase 300 mil habitantes, do lado aqui tem mais 180, mais os turistas. Então é uma região muito próspera, mas não é uma capital. Então a gente precisa saber as realidades de cada lugar. Isso é um dos pontos principais para a gente trabalhar na Uber. Por que eu vou te dizer isso? Porque eu sou gaúcho e eu tive no Rio Grande do Sul e trabalhei um mês na região do litoral norte do Rio Grande do Sul. E lá, nos primeiros dias, eu já percebi que se eu não pegasse todas as corridas ou 99% das corridas, eu não iria fazer R$100 no dia, se eu fosse escolher. Então lá, nesse mês que eu passei lá, eu peguei, assim ó, praticamente 100% das corridas. Automaticamente, a minha taxa de aceitação e de cancelamento foi lá pro alto. Eu cheguei a estar com 80 e poucos por cento de taxa de aceitação. E cheguei a estar, se não me engano, com 2% de cancelamento. A Uber estava muito feliz comigo. Então, só que lá, para mim chegar a R$250 bruto no dia, só assim. Senão, não conseguia. Porque lá o inverno já são cidades com 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, que no verão vai muito mais, só que é muito diferente daqui. Muito diferente. Então, quando as minhas taxas começaram a aumentar, a Uber começou a me mandar promoções. Porque nesses 2 anos a Uber ela tinha mandado para mim 3 ou 4 vezes aquele turbo só. E aí então um dia nessas pesquisas de que a Uber manda pra gente ali, eu respondi a pesquisa e no final eles pediram uma opinião lá, eu disse assim: por que vocês não mandam promoções para mim? Eu tô quase 2 anos como motorista e vejo vários motoristas com promoções, com incentivos, né? Faz 30 corridas, ganha R$40, uma coisa assim, no final de semana ou tal. E por que eu nunca ganho? Eles não responderam nada, mas no próximo fim de semana começou a vir promoções para mim. E isso eu já na categoria platina, eu acho. E aí aqui em Santa Catarina minha taxa já diminuiu. Eu já tô com 53%, porque aqui tem muita corrida. Então se não escolher, acaba que a gente pega algumas corridas muito ruins e que complica a dinâmica da cidade. Pra gente estar no miolo, onde as coisas acontecem. Mas aí o que acontece? Eu percebi que começou a vir corridas. Eu questionei a Uber, eles olharam lá que eu tava com um nível bom de aceitação e de cancelamento, começaram a me mandar corridas. Mas eu pensei assim, não é por isso, né? Deve ser porque eu questionei eles, não é as taxas. Tudo bem. Todo final de semana, faz mais de um mês, 2 meses já, todo final de semana tem um incentivo para mim. Todo final de semana tem um incentivo para mim. E eu, olha só que loucura, agora todo final de semana tem um incentivo. Que estranho isso, né? Tô começando a entender como funcionam esses algoritmos aí. E agora, nessa última semana, que foi uma semana bem movimentada, e eu acabei não aceitando muitas corridas, né? Escolhendo um pouco mais para os horários de pico e tal.
a minha taxa caiu daquela taxa mínima de aceitação que eles pedem de 55%, a minha foi a 53%. E a minha taxa de cancelamento bateu em 9%. Então, o que aconteceu? Eles mandaram um e-mail para mim, a Uber mandou um e-mail para mim dizendo que eu deveria cuidar a minha taxa de cancelamento e de aceitação para que eu continuasse recebendo incentivos especiais para quem tem presta um bom serviço. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo aqui? Sim, taxa de aceitação e taxa de cancelamento influenciam nas corridas que você vai ganhar no seu dia a dia. Influenciam, sim. Então, é muito importante ter esse entendimento. Se você mora numa capital e não quer aceitar a maioria das corridas, sem problema. Porque uma capital, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, apesar de ter os maiores riscos, né? Tem muito mais demanda, muito mais dinâmicos, né? Então, você pode aceitar aquelas que mais te interessam e escolher mais. Sim, claro. Agora, se você mora numa cidade de médio porte para pequeno porte, principalmente as de pequeno porte, eu, como uma dica, como um conselho de experiência minha, isso é uma experiência minha, não é algo que eu fui ver nos vídeos dos outros youtubers para vir gravar para vocês, não. É experiência minha. Eu digo, vale a pena aceitar a maioria das viagens, porque no final do dia você vai ver que vai fazer uma quilometragem menor e um valor maior. Por quê? Porque vai ter corridas a 1,40, 1,50 km, mas vai ter corridas a R$3 o quilômetro. Ontem eu fiz corrida que deu R$5 o quilômetro. R$5 o quilômetro. É normal? Não é normal, é raridade, é horário de pico, dinâmico, chuva, tudo isso junto. Mas eu fiz corridas desse tipo que no final do dia eu fiz 100 km, 105 e deu 300 e poucos reais. Para mim tá ótimo, para mim tá bom. Isso para mim tá satisfatório. E eu quero melhorar a minha taxa novamente de aceitação para continuar. Até vou ver se eu vou receber esse final de semana, porque tá abaixo. Tá 53% e agora melhorou a taxa de cancelamento. Vamos ver se eu vou receber esse incentivo nesse final de semana agora. Então é isso aí, pessoal. Para não prolongar tanto o vídeo aqui, já tá bem longo, deixa o teu comentário. Traz aí um comentário sobre o que você quer que eu fale aqui. Se você tem curiosidade sobre a região aqui também, Santa Catarina, região de Itajaí, região lá de Blumenau, de Brusque, para me falar um pouco sobre isso. Se você quer que eu fale sobre isso. E também vai vir mais vídeos aí sobre dicas de Uber, sobre a minha rotina. Eu vou começar a gravar também as minhas corridas. Tá, meus queridos? Um abraço. Até mais. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para todos. Valeu!